Saudações, querido público, culto e conhecedor. Bem-vindos a mais uma edição deste espaço onde nos dedicamos a dissecar as migalhas que nos lançam do Olimpo da política mexicana. Hoje eu trago para vocês um menu degustação de cinismo legislativo que vai revirar o seu estômago. Porque hoje vamos falar de como a democracia se tornou o brinquedo favorito daqueles que juraram que já não eram iguais. Vocês já sabem que aqui no México a lógica é opcional e o cinismo é o pão de cada dia. Também vamos dissecar como a austeridade republicana se tornou internacionalista, com o dinheiro dos outros, claro. Neste manicômio, a realidade sempre supera a ficção e o bom senso é uma espécie em perigo de extinção, quase tanto quanto a honestidade. No Palácio Nacional, veremos como a administração atual se tornou o departamento de cobrança e extorsão favorito do Caribe. Vamos nessa! Primeiro, vamos dar uma olhada no infame Plano B. Em que pé está essa atrapalhada? Bom, acontece que nas sagradas e imaculadas comissões do Senado, esses heróis da pátria que ganham como reis para dormir como marmotas, acabaram de aprovar com 24 votos a favor e 11 contra de uma oposição que grita, mas não morde, o famosíssimo Plano B eleitoral. O plano mestre para que a revogação de mandato da nossa presichaches Cláudia Sheinbaum coincida, ou que coincidência do destino, com as eleições intermediárias de 2027. Dizem os defensores dessa joia legislativa que é por austeridade, claro, porque todos sabemos que o governo atual sofre muito toda vez que gasta um centavo do erário. Argumentam que colocar 2 urnas no mesmo dia sai mais barato do que colocar uma hoje e outra amanhã. O que eles esquecem de mencionar, um pequeno detalhe, uma minúcia, é que ter o rosto, o nome e o espírito de Dona Clau na cédula eleitoral de 2027 é a vitamina mais potente para seus candidatos a deputados e governadores. É engenharia eleitoral básica, meus meninos. Se a dona estiver na cédula, a estrutura se move. Se a estrutura se move, o voto cai em cascata. É como colocar uma oferta de 2 por 1 em uma loja que já está te cobrando o dobro. Mas aqui vem o tempero dessa bagunça, o divórcio do pete, dignidade ou birra. O que realmente deu sabor ao caldo nesta manhã foi a cara de nojo do Partido do Trabalho. O Pete? Sim, esses mesmos que foram o tapete do Morena durante anos, de repente se sentem ofendidos. Eles se desvincularam do parecer, alegando inconsistências. Tradução para humanos normais. O PET sabe que, se a eleição se polarizar entre a Cláudia e o que resta da oposição, eles, como satélites, se tornam irrelevantes. Eles estão percebendo que o orçamento para suas cotas de poder está ficando apertado e decidiram mostrar os dentes para ver se conseguem uma fatia maior do bolo. Ou talvez, só talvez, o instinto de sobrevivência diz para eles que essa reforma é mais um prego no caixão do sistema partidário, como a gente conhece. Se a gente der uma olhada na fossa que chamamos de redes sociais, a coisa está pegando fogo. Os analistas de café e os bots pagos pelos dois lados estão no seu melhor momento. Alguns dizem que é um golpe de Estado suave, que querem esmagar aqui a oposição em 2027 e que a revogação deveria ser um castigo cidadão, não um comício de campanha pago por nós. Outros, os bajuladores, dizem que é uma honra estar com a melhor, que a oposição tem medo, porque sabem que o povo vai ratificar a Cláudia. Economizar dinheiro é prioridade, mesmo que doa nos conservadores. A esse aí, falta um pouquinho de compreensão de leitura sobre o que realmente significa equidade na disputa. Mas enfim, o entusiasmo dele não diminui. Inclusive, o portal Monitor Legislativo publicou uma coluna onde sugerem que isso é o início da campanha perpétua, onde já não se governa, se concorre pelo aplauso a cada domingo de eleição. Imaginem a cena, 2027. Você chega à sessão eleitoral, cansado da inflação, que já nos faz comer vento, da insegurança e dos buracos nas ruas. Te entregam sua cédula para deputado e bem ao lado uma cédula que pergunta se você quer que Cláudia Sheinbaum continue. É o truque de mágica mais antigo do mundo. Distrair o olhar com a mão direita enquanto a esquerda tira sua carteira. Eles querem nos fazer acreditar que se importam em saber se o cidadão quer que Cláudia fique ou vá, quando todos sabemos que ela vai ficar. Porque ela tem a máquina do Estado do lado dela. O
O avanço do chamado Plano B da reforma eleitoral no Senado da República deixou algo além de um parecer aprovado. Exibiu certa divisão nas alianças. Morena e o Partido Verde conseguiram aprovar o projeto nas comissões, mas fizeram isso sem um aliado-chave, o Partido do Trabalho, que decidiu se ausentar. Na política, as ausências também contam como voto, e neste caso pesam, porque embora o governo insista em projetar unidade, como fez Ignácio Mier ao divulgar uma foto com parlamentares do bloco. A realidade é que o parecer avançou com o mínimo necessário, em uma etapa onde bastava maioria simples. Ricardo Monorreal já adianta que o Plano B pode chegar a San Lázaro sem o artigo que antecipa a revogação de mandato. Pois esse é justamente o tema e o ponto de ruptura com os aliados do PT. Por isso, por esse motivo, a votação pode fracassar. O processo eleitoral de 2027 será inédito. Em um único dia, coincidirão eleições federais, locais, judiciais e a revogação de mandato, aumentando a complexidade operacional. E é assim que está. Falta o tema do chamado Plano B. Está claro que o Partido Verde já cedeu, mas falta ver o tamanho dos dossiês que tem contra o pessoal do PT para conseguirem o mesmo. Em que tudo isso vai acabar? Teremos que esperar. Agora vamos ao tema principal do dia de hoje, o projeto Ilha do Sol. Solidariedade caribenha ou propina revolucionária? Parece piada, mas neste México surrealista da Quarta Transformação, as piadas se tornam circulares, oficiais. Enquanto isso, o contribuinte calculou, ele briga com o portal do SAT, que funciona melhor como braço executor do que como plataforma contábil. Os altos comandos do movimento Guinda decidiram que o dinheiro dos empresários mexicanos tem um destino muito mais nobre do que gerar empregos ou infraestrutura local. Enquanto isso, você, estimado contribuinte, briga com o portal do SAT, que funciona melhor como braço executor do que como plataforma contábil. Os altos comandos do movimento Guinda decidiram que o dinheiro dos empresários mexicanos tem um destino muito mais nobre do que gerar empregos ou infraestrutura local. Cuba, sim, você ouviu direito, não é uma piada de mau gosto. É o projeto Ilha do Sol, um nome que soa mais como um pacote de agência de viagens all inclusive para varadeiro do que como uma iniciativa de política externa. Mas aqui, a única coisa que está incluída é a sugestão de passar pelo caixa. Mas quem são os três mosqueteiros da coleta forçada? No centro dessa trama, que bem poderia ser um filme de Luiz Estrada, aparecem três nomes que ressoam nos corredores do poder como o eco de uma rifa de sorteio. O ideólogo de confiança, o homem que vê poesia onde outros veem demagogia e que dizem ser quem escreve os livros para o jumento macuspano. Ao que parece, sua caneta agora não escreve apenas manifestos, mas também cartas de convite econômico. Pablo Daniel Tadei, o rosto jovem da meritocracia sonorense, perceba o sarcasmo. O diretor da Lítio MX parece ter tempo livre para se preocupar. Suministro eléctrico, pero de La Habana. E Jonathan Gardunho, o operador silencioso, o homem das assinaturas que selam os compromissos. Esses personagens teriam assinado uma carta dirigida ao setor empresarial, os mesmos que eles chamam de minoria. Rapaz, de segunda a sexta, para pedir doações, porque nada diz soberania nacional como pedir aos capitalistas locais que financiem a resistência de um regime que já é uma ditadura há 6 décadas. A pergunta é, doação voluntária ou taxa de proteção institucional? A ironia é tão densa que daria para cortar com um facão. Segundo as más línguas e as redes sociais que não perdoam, o tom da carta é de uma gentileza que chega a arrepiar. É aquele tipo de convite que você recebe e pensa, se eu não cooperar, amanhã vem uma auditoria ou simplesmente cancela o meu contrato. Nos fóruns de opinião e no submundo do X, antes Twitter, o debate está pegando fogo. É a versão bolivariana do Teleton, mas sem os esquetes de comédia, bom, com a comédia involuntária das coletivas matinais. Já basta, comentava um usuário com mais razão do que um santo. Outros apontam o óbvio, por que empresários mexicanos devem subsidiar Cuba? Se a 4T quer ser solidária, por que não fazem isso com o orçamento das secretarias que apresentam tanto subutilização? Ah, não. É muito melhor passar o chapéu para o setor privado. Enquanto isso, gritam aqui corruptos do púlpito presidencial.
é o silêncio dos inocentes e o barulho das redes. O mais fascinante desse projeto, Ilha do Sol, é o nome Ilha do Sol. Parece paraíso fiscal, o que seria o cúmulo do cinismo. Enquanto isso, o sistema de saúde no México segue como o da Dinamarca, mas a prioridade é enviar apoio econômico para a ilha. A pressão não é sutil, os empresários que já têm o suficiente, com a insegurança e a falta de Estado de Direito. Com a extorsão ideológica, isso não é outra coisa senão a extorsão do bem-estar. Cuba, nossa caridade forçada. Enquanto você, humilde mortal, briga com a Receita Federal porque esqueceu de declarar um picolé de doce de leite, nas altas esferas do humanismo mexicano se brinca de Robin Hood. Mas ao contrário, tira-se do povo que não tem remédios para dar a uma ditadura que há 6 décadas aperfeiçoa a arte da miséria. Essa Ilha do Sol, esse paraíso convencional, é uma prisão onde o tempo parou em 1959, as contas continuam chegando e somos nós que pagamos. Nossa nova administração decidiu que não basta exportar discursos de soberania que ninguém acredita, agora também exportamos o fruto do suor dos mexicanos, para manter à tona um regime que está desmoronando. É o negócio da solidariedade com o dinheiro dos outros. A jogada é de mestre, digna de um vilão de desenho animado dos anos 70. Sob o disfarce de cooperação técnica e ajuda humanitária, estão triangulando recursos que, convenientemente, acabam alimentando a máquina de controle da ilha. Médicos cubanos, claro, tragam todos, mesmo que não saibamos se realmente são médicos ou apenas especialistas em fazer chamada de presença ideológica. O importante é que o cheque saia dos cofres mexicanos e chegue diretamente à cúpula de Havana, sem passar pelas mãos dos trabalhadores, vai que eles resolvem querer comer 3 vezes ao dia. É uma extorsão em toda a regra, mas não é Cuba que extorque o México, é a 4T que extorque seu próprio povo para pagar sua cota de pureza revolucionária. É uma estratégia de sobrevivência ideológica? A administração atual precisa que o experimento cubano continue respirando, mesmo que seja com ventilação artificial mexicana, para poder dizer que o sistema funciona. É o custo de manter viva a chama de uma utopia que só existe na mente daqueles que tomam café da manhã com caviar enquanto leem o Manifesto Comunista. É, em definitivo, a hipocrisia como política de Estado. O mais fascinante desse teatro é o cinismo. Nos dizem que somos um país soberano que não se mete em assuntos alheios, a menos, claro, que o assunto alheio seja salvar a pele de uma ditadura amiga. Aí sim, a doutrina Estrada vai para a gaveta das tralhas e todos fazem um escândalo. Falam de democracia aqui, enquanto financiam a ditadura lá. Isso é a extorsão da 4T. Usam os impostos da classe média, aspiracionista e egoísta para subsidiar o fracasso de um modelo que eles mesmos sonham em implementar. Aqui, mas com banquetes melhores e uniformes mais caros, aí está, querido público, culto e conhecedor. Mais uma mancha para o tigre. Querem nos vender eficiência quando o que nos... Mas não se preocupem, continuem assistindo suas séries e pagando seus impostos. No Senado, eles já decidiram por vocês como vai ser o jogo em 2027. E por outro lado, esses caras deixam claro mais uma vez que o socialismo é ótimo, com o dinheiro dos outros. A jogada é genial na sua cara de pau. Eles usam nomes de peso dentro do movimento para dar à arrecadação um verniz de oficialidade. Mas eles mantêm isso suficientemente discreto para poder dizer que foi uma iniciativa cidadã de boa vontade? No projeto Ilha do Sol, o sol brilha para alguns poucos e a sombra da extorsão cobre-os de sempre. No final do dia, o que vemos não é nada além do reflexo do que acontece quando a ideologia consome o orçamento. Não é ajuda, é um salva-vidas de chumbo pago por você, por mim e pelo futuro de um país que está ficando só o osso por querer iluminar a casa do vizinho que nunca paga o aluguel. Eu me despeço, até logo, não sem antes lembrar a vocês que neste país a política não se entende, se sofre. Então já sabem, da próxima vez que virem uma deficiência no sistema de saúde ou um buraco na rua que parece uma cratera lunar,
Não fiquem bravos. Lembrem-se que esse dinheiro provavelmente está servindo para que algum burocrata em Havana possa continuar falando das glórias de Fidel, Che e da Revolução. And also, enquanto desfruta do ar-condicionado pago com o seu suor. Vou me retirar antes que me peçam uma doação também, por usar adjetivos demais. Se comportem mal, se cuidem bem e parem de acreditar que o bem-estar cai do céu. Porque aqui só caem impostos e cartas para manter a ditadura cubana. Mas, o que vocês acham? Leio vocês nos comentários. Nos vemos na sexta-feira. Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações respectivas na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. É essencial se inscrever, curtir e ativar o sino para receber notificações de novidades. Gracias.